Então vamos agora ao terceiro grau da beleza, que é a beleza espiritual. Que também é necessário uma harmonia. Não adianta alguém imaginar que é belo espiritualmente porque reza muito só. Não adianta alguém pensar que é belo espiritualmente porque cuida dos pobres. Se não tiver uma harmonia, fica alguém... Ele talvez pensa que é um exemplo de cristão. Às vezes é um exemplo de deformado. Há uma harmonia entre a fé, a vida, entre os comportamentos internos, externos, entre as suas atitudes particulares e as atitudes com a sua comunidade. Há de existir uma harmonia para que exista a beleza. É por isso que o dom da sabedoria é o dom que harmoniza todos os dons do Espírito Santo, como diz São Tomás de Aquino, para que todos operem harmonicamente. E assim existe a beleza. E qual é a beleza espiritual? É o que nós chamaríamos de, comumente, no Ocidente nós chamamos de santidade. No Oriente chama de divinização. É a transfiguração da alma. Gosto mais da divinização por um motivo. Porque sem querer, ao longo do tempo, nós carregamos demais a palavra santidade com o conteúdo moral. E ela não é necessariamente isso. Tem uma história de dois santos que eram irmãos que eu gosto de contar. Eu nunca sei o nome desses santos, mas eles que exemplificam bem claramente essa história. Todo santo não gosta de ser tratado como santo, né? Se alguém se gosta de ser tratado como santo, já desconfia. Não? Ele tem alguma coisa errada. Provavelmente de santo ele não tem nada. Então tinha dois irmãos que eram muito santos, eram santos de verdade. E onde eles andavam, o santo vinha cá, entra na minha casa, e todo mundo queria tocar nele, e todo mundo queria falar com ele. E ele dizia, eu não sou santo, e todo mundo tratava eles como santo, e aquela coisa. E eles tiveram um dia que eles tiveram tanta raiva de ser tratados como santo. Compraram um garrafão de 5 litros de vinho, começaram a beber e saíram cambaleando, bêbado no meio da rua, e com a garrafa de vinho, e todo mundo lá, aí todo mundo olhava e dizia, santo também bebe, santo também bebe. Quem é santo, quem não é, não é. É uma coisa ontológica, não é um comportamento moralzinho bonitinho, não é uma bondadezinha. É, na verdade, aquilo que Jesus veio trazer. Nós reduzimos muito a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo quando colocamos ele simplesmente como alguém que ensina, ou simplesmente como alguém que é exemplo. Jesus veio nos divinizar. Como os padres da igreja dizem, principalmente do Oriente, Deus se fez homem para fazer do homem um Deus. Ele veio nos divinizar. Ele veio comunicar a vida dele. Jesus não veio contar histórias bonitas para a gente segui-lo. Apesar dele fez também isso. Ele veio dar a filiação dele, algo que é dele. Ele é o filho muito amado do Pai, que ao vir ao mundo, ele não quis simplesmente falar nem ser um exemplo. Ele quis comunicar a vida divina. Por isso que na igreja nós celebramos os sacramentos. Porque senão era muito mais simples. Era só ficar contando aqui. Eu vou contar para o Borba tudo aqui. Olha, Jesus diz, perdoa. Jesus diz isso aqui. Jesus seria mais um mestre. Também Buda também foi. Tantos outros foram. O que difere Jesus é que ele deixou a sua igreja para comunicar por meio dos sacramentos a vida dele. No batismo, ele comunicou a vida divina a você. Quando você comunga o corpo dele, ele dá dele mesmo a você. Ele comunica a si mesmo. E para usar o nosso tema, ele comunica a sua própria beleza a nós. O que é a beleza espiritual? É que nós transfiguremos a beleza de Cristo, a vida divina. Aquela beleza que quando você foi batizado, você recebeu a beleza. Quando você for santo, é que você deixou que essa beleza transparecesse na sua vida. O santo não é alguém fantástico. O santo não é alguém que não erra. O santo não é um exemplo de moralidade em si somente. Ele é alguém que transparece a beleza de Cristo. Ou como nós vemos no sacramento do crisma, o que é? Que exala
o suave odor de Cristo. É passar isso. Né? Porque muitas vezes a gente quer mudar o nosso temperamento, quer achar que... Não é isso. É você passar um outro. O santo é aquele que passa uma outra pessoa. O santo é aquele que revela uma beleza que não é a sua. É de um outro que é plenamente belo. Ele deixou que pelos sacramentos aquilo acontecesse. Então a beleza espiritual é o mais alto grau da beleza. Porque é a beleza de Cristo. O santo, o divinizado, é aquele que ultrapassa a beleza de Cristo. Vou dar um exemplo, porque os exemplos de quem realmente conta e viveram essa beleza tocam. Todo lá de convir, não comente isso fora não, porque talvez me queime, né? Vamos convir que, por exemplo, a nossa querida e amada e tão especial Madre Teresa de Calcutá não era um exemplo assim de beleza estética, né, do mundo, né? Vocês entendem bem que, principalmente no fim da vida, não temos imaginando como talvez jovem ela fosse, né? Como todo jovem, belo. Mas esteticamente, no final da vida, você olhava para ela realmente, né? E não era essa coisa de esteticamente. Mas tem uma história dela que revela bem claramente. Se eu não me engano, foi na Austrália. Madre Teresa, depois que sai da Índia, ela conhecia na Índia um tipo de pobreza bem peculiar. Qual era a pobreza da Índia? É a miséria mesmo, miséria física. Só que quando ela começa a ser convidada para os Estados Unidos, para a Austrália, ela começa a conhecer no mundo ocidental um tipo de pobreza que ela não era comum para ela. Que era pessoas que tinham condição financeira, tinha saúde, tinha tudo, mas viviam na miséria humana. Ela descobre isso. E um desses lugares na Austrália, ela chega lá e diz, olha, tem um velhinho aqui que é um homem que tem dinheiro, tem tudo. Mas ele vive dentro de um quarto e não deixa mais ninguém. Faz anos que ninguém entra. Faz alguns anos que ele não toma banho. Ele não deixa ninguém cuidar, é uma bagunça, sujo e tudo. E assim, e não é problema financeiro, dinheiro ele tem tudo. Ele simplesmente se isolou na velhice dele. E Madre Teresa bate na porta. E misteriosamente aquele homem abre a porta. Ele que gritava, xingava todo mundo que tentava xingar, tentava se aproximar dela, misteriosamente não xinga Madre Teresa, não faz nada, ela entra lá. E ela diz, olha, você quer que eu dê um banho em você? Ela deu banho nele, arrumou a casa, lavou a roupa, fez tudo por ele. E foi embora. No final, ela chegou e deu um sorriso e fez. Se eu posso deixar que toda semana uma irmãzinha com a mesma roupa, com o mesmo hábito que eu visto, vinha te visitar? Para ajudar você, tomar banho, tudo. Ele disse sim. Foi embora. Continuou a vida dela. Aí as irmãs começaram a visitar aquele. Depois de algum tempo, alguns meses, o homem começou a sair, foi totalmente reconstruído como pessoa. Aí um dia, uma das irmãs estava lá e ele disse, cadê aquela irmãzinha? Aí ela disse, qual? A primeira que veio, a primeira. Aí ela disse, sim, né, a nossa madre. Ela disse, ela não veio, não. Ela disse, ela mora na Índia, viaja o mundo todo, tudo, então assim, nunca mais assim, vai demorar a vir aqui. Aí ele parou e disse assim, ela é diferente, né? Aí ele disse, por quê? Porque quando eu abri a porta, eu vi uma luz. Eu vi algo que eu não tive como resistir. Vamos dizer, é uma experiência de transfiguração. E pelo que ele escreveu para a irmã, ele estava vendo uma luz física mesmo. Não é essa forma de dizer, olha, fumando, eu emano uma luz, uma coisa assim. Não, era uma coisa que o impactou, que foi tão forte. Porque ele já tinha uma ruptura social completa, aquele homem. Precisou de um impacto físico bem concreto. E quando ele viu aquela mulher, ela tinha uma luz. O que ele viu nela? Ele viu a beleza. Estética, pelo que eu suspeito, não era. Moral, pouco. Era só uma pessoa fazendo o bem. Ela transparecia a beleza de Cristo. Essa é a beleza espiritual. É o mais alto grau da beleza que nós podemos atingir. Que nos é dado como um dom. Participar da vida de Cristo. Essa é a autêntica beleza a qual nós somos chamados a viver. A entrar em contato com essa beleza e deixar que essa beleza nos transfigure.
Mude a nossa figura. Como mudou a figura de Teresa? Numa figura que mostrava Cristo, que aquele homem não conseguiu resistir. Então, esse é o terceiro grau da beleza. E já para concluir, para não falar muito, vamos falar do caminho da beleza. O que seria desse caminho da beleza para chegar a Deus? O normal, e eu gosto de contar esse exemplo, e toda vida que eu conto esse exemplo eu fico meio com medo. Tem coisas que a gente diz em palestra, de vez em quando tem medo de ele se voltar contra a gente, né? Deus nos deu, na infância e na juventude, a beleza estética. Deus nos deu, na vida adulta, a capacidade da beleza moral. Porque quando a gente é adulto, é a fase que a gente é mais capaz de agir, de fazer o bem. E Deus nos deu, principalmente, pelo menos na velhice, e é, claro, um grande dom quando se consegue isso sem ser antes da velhice, a beleza espiritual. Porque muitas vezes o idoso, nem fazer o bem ele consegue mais. Ele vai perdendo as forças. Ele é incapaz até da beleza moral. Ele vai perdendo até essa possibilidade de fazer o bem. Mas ele tem a possibilidade de ter a beleza espiritual. Que é impossível não lembrar, por exemplo, uma pessoa que já era completamente incapacitado até para a beleza do bem moral. Que todos nós lembramos os últimos anos de São João Paulo II. Até o bem moral ele não era mais capaz de fazer. Ele podia ajudar alguém, pegar uma coisa que caiu no chão e entregar para a pessoa, fazer o bem. Nem isso ele era capaz mais. Mas era alguém que transmitia essa beleza espiritual. Então, nesse caminho da beleza, é importante a gente pensar que no mundo de hoje, e isso em todos os tempos, corremos sempre um risco. Na verdade, 2 riscos. A troca dos valores da beleza, aonde nós achamos a beleza estética mais importante que as outras belezas. E quando você faz isso, você cria uma deformidade. Quando você aceita que existe a beleza sem a verdade. A pessoa ela é linda, mas é um mau caráter. Então, é uma beleza que é inútil, desnecessária e ela em si é uma desordem. Porque a beleza estética, ela deve ter harmonia com a beleza moral e com a beleza espiritual. E aí nós chamamos isso de esteticismo, que é o culto da beleza estética pela beleza estética. Isso tanto pode ser no corpo, isso tanto pode ser na liturgia, isso pode ser em tantas coisas, onde você, olhando unicamente para a beleza estética, alguém imaginar que uma bela liturgia é simplesmente vestir uma bela casulla. Então ela reduziu toda a dimensão da beleza a uma coisa estética, como a beleza física. Então nós chamamos isso de esteticismo, centrar-se todo o papel da beleza, principalmente no nosso retorno de hoje. Nós notamos que na igreja toda há um grande retorno para cultivar coisas belas. Até porque é o segundo problema que nós vimos. Na década de 70 e 80, nós tivemos uma decadência no caminho da beleza, que é aquele momento de você cultivar o feio. Você constrói a igreja feia, constrói um mosteiro feio. E depois diz, olha que coisa interessante, nós fizemos um mosteiro bem feio, e aquele é feio. Não é uma coisa... É o oposto a Deus. Uma coisa é fazer uma coisa simples. Uma coisa é fazer uma coisa simples, outra coisa é fazer uma coisa feia. É totalmente distinta uma coisa da outra. Existem deformidades. Por exemplo, há uma deformidade. É engraçado que tem um monte de exemplos de beleza e deformidade da beleza que vem na minha cabeça, mas eu tenho medo de dizer, porque pode ofender alguém. Aí a gente tem, mas é semelhante àquela pessoa. Vamos imaginar uma pessoa, uma mulher, que vai numa loja de coisas muito caras e compra um monte de coisa, as roupas mais caras, as coisas mais caras, as coisas até bonitas, mas quando se veste fica... não tem harmonia.
é o que popularmente eu acho que se chama de perua, né? Aquela pessoa que é aquela coisa, é o exagero daquilo que fica feio. Lugar de ficar bonito, fica feio. Aquilo ali não é bonito, né? Tentar você colocar demais coisas que desordenam aquilo, porque a beleza não está no que é mais caro. A beleza não está no que é, a beleza está na harmonia. Desde uma pessoa que se veste a uma capelinha do interior que você entra, muito simples, tem lugar que você entra e diz aqui é harmônico, aqui é belo. Desde uma pessoa que se veste do mesmo jeito, existe a harmonia. Então, o esteticismo é o exagero em relação ao externo da beleza. Tanto isso tem no mundo, como corremos risco também na igreja, de simplesmente tentar fazer uma igreja comprando as coisas mais caras para ver se ela fica mais bonita. Isso é um esteticismo, não é isso. E o outro problema é o problema que tivemos, e ainda hoje marca a gente, o culto pelo feio. Que adentrou até na igreja isso. Cultuar o feio. Só pelo utilitarismo. Uma igreja é um quadrado que a gente bota ali. Não, se couber mais gente se sentar direitinho. Não. É a casa de Deus. Precisa ser feito com uma beleza estética. Não com esteticismo, nem com luxo. Mas pensado com afeto, com carinho do coração, com inteligência, para aquilo se seja belo. Dentro da condição daquela comunidade que vai construir aquela igreja, claro, evidente. Não podemos imaginar que nós não vamos sacrificar uma comunidade pobre para que ela saia comprando as coisas, os cálices mais caros para ver quem for mais bonito. Não é isso. Mas existe o simples belo. A coisa que é autêntica, que é verdadeira. Que você entra... Quantas vezes eu tive essa feliz surpresa de chegar numa pequena comunidadezinha do interior e você vê nos detalhes que a capelinha é bonita, que o sanguíneo corporal é bem lavadinho, é bem branquinho. Não tem talvez o padrão de uma igreja daqui, de Santa Terezinha, que não tem esse padrão. Mas não é o padrão que conta. A beleza está na harmonia, do amor que é colocado, na verdade que é colocada nas coisas, quando é feito de coração e com a alma e com a harmonia, buscando sempre o melhor. Dentro da realidade, sem sair da realidade. Então, o outro grande, e nós vemos isso na nossa sociedade, até nos desenhos animados que se apresentam para as crianças, são feios. Hoje existe um culto pelo feio, e que é desastroso. Isso faz mal à alma, porque é muito interessante, tem um exemplo na aparição de Nossa Senhora de Fátima, para os 3 pastorinhos, né? Tinha a Lúcia e tinha a Jacinta, que era pequenininha. Teve uma hora que a Lúcia começou a passar por grandes dilemas espirituais. Aonde ela achava, quando ela foi conversar com o pároco disse, olha, o demônio também aparece e tenta nos enganar. E na cabeça da Lúcia ela ficou preocupada. Será que o demônio apareceu para mim e está criando esse problema todo? E ela vai falar para a Jacinta. A Jacinta é mais novinha, criança, mas o discernimento é fantástico dela. A coisa mais sensacional do mundo. Lúcia diz, talvez a gente tenha sido enganada pelo demônio. A Jacinta olha para ela, não. O demônio é feio e a mulher é bela. Ela diz, o demônio vem de baixo e ela desceu lá de cima. Gostaria eu de conseguir ter esse discernimento tão rápido e tão claro na vida, né? Estudo tanto e não consigo ter coisa ser tão rápido, tão claro, tão óbvio como isso. O feio, não esteticamente, mas pode ser quando o esteticamente feio é querido, não é algo que pertence a Deus, pertence a outro reino. Não pertence ao reino de Deus. Deus não quer o feio da guerra, Deus não quer o feio da destruição, da deformação. Deus não quer que alguém seja deformado fisicamente para ficar feio. Uma coisa que pode acontecer e nós vamos ter que buscar uma beleza mais profunda. Mas querer o feio é algo que pertence a outro reino, não ao reino de Deus. Nós queremos o belo, porque belo é Deus.
aceitamos nesta vida as contingências estéticas e morais feias e precisamos, como disse o Eliakim, procurar nela coisas bonitas, porque suportamos nesse mundo limitado, mas porque temos a certeza que um dia nós estaremos no céu. E no céu, nós só contemplaremos a beleza, a Jerusalém celeste. Lá tudo será bonito, estético, moral e espiritualmente. Lá a harmonia é perfeita, lá a beleza é sem fim. Por isso que São Paulo vai dizer, olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem coração humano desejou aquilo que Deus preparou. O que foi que Deus preparou para nós? A própria beleza. O saciar a sede que existe dentro do nosso coração, do belo, do bom, do verdadeiro, do autêntico. Então, voltando ao problema, precisamos reconstruir o caminho da beleza. Não como esteticismo, não como moralismo barato, mas respeitando o valor do que é estético, respeitando o valor do que é moralmente bom e belo, mas sabemos que a beleza em si é uma pessoa e se chama Jesus Cristo. E precisamos, para nós e para todos os que nos cercam, reconstruir o caminho da beleza, porque é um caminho de acesso a contemplar a Deus, para ter acesso a ver quem é Deus. Às vezes nós temos um risco de achar, um risco racionalístico de achar que as nossas palavras é que vão converter o mundo. Quem converterá o mundo será a beleza. A beleza de nosso Senhor Jesus Cristo, transfigurada nas nossas vidas. Amém. Bem, depois de mais uma introdução, eu vou falar umas amenidades só para a gente dar um reset, né? E todo mundo decantar aqueles 3, 5 minutos, né? O César estava comentando da irmã Lúcia, né? Que achou que tinha sido enganada pelo demônio, né? E é muito bonito mesmo o discernimento da Jacinta, né? Que é a criança percebe mais rápido, né? Agora tem um fato do Francisco, né? Que Nossa Senhora disse, né? Que os erros da Rússia se espalhariam pelo mundo, né? E o tio dele tinha uma mula chamada Russa. E ele ficava imaginando, como é que a Rússia vai destruir o mundo inteiro? Ele tinha, acho que 6, 7 anos nessa época, né? Por aí. Então, de fato, assim, né? O acesso às verdades, né? O acesso à verdade divina é diferente, né? Ou seja, as crianças entenderam, né, a mensagem, mas erraram vários aspectos dela, né? Por exemplo, achar que a mula destruiu o mundo, né? Então, é bem interessante, assim, né? E uma outra amenidade antes de passar a palavra para o Borba, porque aí é mais uma introdução. Mais um curso básico. É interessante, né? Eu me senti bem aqui hoje, porque eu percebi que isso é básico, né? Que ensinar é fácil, né? Fiquei preocupado porque justo hoje eu não fiz a barba, não fiz nada. Tem que ter um cuidado estético. Não associei com o tema, eu me perdi completamente. Né? Mas uma outra afinidade, pensando também na beleza, né? Esses dias eu me deparei com as conferências dos monges do deserto do, né, São João Cassiano, né? E eu não li, não tenho conhecimento suficiente para ler o livro e estudar, então. Mas me chamou a atenção o seguinte, né? Os monges queriam a conferência, né? E receberam um monge, né, de fora. Semelhante a gente aqui, os monges estão reunidos, vendo um monge de fora, né? Falar com os outros monges. E aí, que tema que vocês querem que eu comece, né? Os monges não deram um tema para ele, aí o monge, conferencista, escolheu um tema. Né? E eu fiquei pensando, eu estava lendo e estava pensando, né? Vai falar da penitência, vai falar da vida no deserto, vai falar da vida interior, da mística, né? Não, vocês sabem qual foi o tema que ele começou? Ele começou falando sobre a amizade. E eu achei isso fantástico, né? Aí ele falava dos monges, olha, vocês começaram a viver juntos e tal lá atrás. Aí ele faz um longo discurso sobre a amizade, né? E aí ele fala para os monges, olha, afinidades, igualdades de caráter, semelhanças de caráter, de comportamento, nada disso garante a amizade. Explicando para os monges, porque a vida deles é uma vida de amizade, né? Estão juntos há muito tempo, né? Ele fala, o que garante a unidade
dos monges, o que garante a amizade, é a unidade de ideal. O resto tudo se acerta. Eu não dizia assim, obviamente, né? Ele dizia coisa mais, né, como um monge, né? E eu achei aquilo fantástico, né? E eu acho que na igreja tem uma beleza muito grande, né? Uma vez eu vi também numa orquestra, um rapaz fez um evento, usou uma orquestra, e ele falou assim que todo músico, né? Ele sofre um castigo quando ele entra na orquestra. Porque ele entra na orquestra porque ele acha a orquestra bonita. Ele gosta da música. Mas quando ele se torna músico, ele só ouve o instrumento dele, o resto da vida. Porque ele não ouve mais orquestra. Você fica ali do lado, né, com o teu instrumento, ouvindo só o seu instrumento, confiando no maestro, né, e sabendo que a orquestra é bonita, né? E assim também eu vejo, acho que, a gente falando de coisas belas, né, para mim, talvez a coisa mais bela que existe é a igreja, né? Porque a igreja é exatamente uma orquestra, né? Às vezes a gente se enfia no nosso instrumento, né? E tem que esquecer da orquestra até, tem que tocar o seu instrumento, sabendo que o maestro, né, vai conseguir fazer tudo aquilo ser belo, né? E se o cara que toca o bumbo, né, começar a reclamar do que toca o violino, sabe? Fala, poxa, mas esse violino aí é muito mole, né? Só fica com esse sonzinho fraco, essa flauta, esse cara não tem força, né? Não tem, né? E se o cara da flauta começar, esse bumbo é exagerado, né? É o mesmo ritmo sempre, do mesmo jeito. Não, mas é a beleza da orquestra, né? A gente tem que seguir o maestro e fazer a beleza da orquestra, né? Então, eu fico muito feliz. Eu vou até agora pedir desculpa que eu fiz uma coisa feia, né? Eu não agradeci o César pela acolhida, né? Então, agradecendo agora, né? Depois que ele já recebeu os agradecimentos, né? E acho que uma das oportunidades raras que a gente tem aqui hoje, e que acho que para mim, eu tenho essa convicção, né? E compartilho aqui, é uma das dimensões, talvez uma das mais belas da igreja, que a gente tem a oportunidade de viver aqui, é a amizade. Né? Saber que pessoas dos mais diferentes carismas, pensamentos, sentimentos, histórias, costumes, hábitos e erros, né, estão juntas na amizade, né? E essa é a beleza da igreja, né?